Quando o assunto é gestão do tempo, o nosso desafio é a gestão do nosso principal ativo. Como prestadores de serviço, sobretudo, o tempo é um ativo extremamente valioso para nós. Por isso, eu trago para vocês aqui algumas táticas de gerenciamento do tempo. A primeira delas é aprender a delegar tarefas. Delegar tarefas é muito mais difícil do que parece, porque ao delegá-las eu não posso fingir que deleguei, passar a tarefa para alguém, mas continuar fazer por essa pessoa, e também não posso fazer uma delegação irresponsável. Delegar não é simplesmente transferir a responsabilidade. Na delegação, a responsabilidade continua comigo, mas a minha tarefa muda. Já não é a tarefa de construir a petição, de acompanhar a audiência do processo. É a tarefa de supervisionar, de revisar a petição, de colher o feedback do cliente de como foi a audiência com o pessoal da minha equipe. Aprender a delegar é entender que essa atividade deve otimizar o meu tempo. Se eu estou delegando, mas continuo gastando tempo fazendo, aquela tarefa, eu não estou sabendo delegar. Se eu estou delegando e não estou fiscalizando, não estou orientando, não estou supervisionando, também não estou sabendo delegar. Segunda tática, estabeleça prioridades. Se eu não estabeleço prioridades, se eu vou cumprindo as minhas demandas pela ordem que elas vão aparecendo, essa é a receita para desorganização e para perda de tempo. É preciso que eu estabeleça de forma muito clara quais são as demandas prioritárias, quais são as minhas prioridades. Eu posso fazer isso por meio de um calendário eletrônico, por meio de uma agenda física, depende do meu estilo, por meio de um quadro. Eu gosto de ter um quadro na parede e nele ir escrevendo, Além de advogado, sou professor, então gosto de quadro. Eu escrevo ali quais são as prioridades do dia, as prioridades da semana, as prioridades do mês, para organizar bem o que vem primeiro. Se o meu tempo estiver muito corrido, o que eu vou resolver naquele momento. Terceira técnica, evite a procrastinação. Uma das principais formas de evitar a procrastinação é somando o estabelecimento de prioridades com planejamento de pausas. Evitar a procrastinação é entender que eu não sou uma máquina, que eu não sou um robô, que o meu foco de energia, que o meu foco de cognição, ele diminui conforme eu vou utilizando. Eu canso, eu não sou um robô. Então eu preciso inserir pausas programadas nas minhas atividades, ao longo da minha rotina no dia, para que eu possa descansar. Pode ser uma caminhadinha de 5 minutos para arejar um pouco a cabeça, pode ser ir tomar um café, bater um papo com alguém, ouvir uma música, mas eu preciso inserir essas pausas na minha rotina. Se eu organizá-las e inseri-las com uma determinada frequência, eu diminuo a procrastinação, porque tem as pausas programadas. Primeiro que eu estou vendo, deixa eu chegar até o meu horário que eu vou ter um tempinho para descansar. Segundo, que eu diminuo o meu cansaço e diminuo a necessidade de parar. Às vezes eu vou estendendo, quando eu paro eu custo a conseguir voltar. Gastei meia hora, 40 minutos fazendo nada. Então, evitar a procrastinação passa por estabelecer prioridades e entender a minha característica humana, entender que eu canso e estabelecer pausas programadas. Quarta tática, estabeleça uma agenda. O estabelecimento da agenda tem a ver com a programação das atividades prioritárias, dos diferentes tipos de atividade que você desempenha. Hoje, cada vez mais advogados vão ter diferentes jornadas. Num determinado momento você é o gestor do escritório, no outro momento você é o advogado que está fazendo uma petição, no outro momento você é o responsável pelo relacionamento com o cliente, colhendo feedback dos seus clientes, no outro momento você está em despachar no fórum, no outro momento você está alimentando uma rede social sua, produzindo um conteúdo, você é multitarefas. Para que isso drene menos energia de você, provoque menos cansaço e te permita manter uma organização, é preciso ter uma agenda com rotinas, com previsibilidade, qual é o dia, qual é o horário de produzir conteúdo, Qual é o dia, qual é o horário de cuidar do relacionamento com o cliente, de cuidar do marketing do escritório.
Isso traz uma eficiência organizacional muito grande. Quinta tática, respeite seus limites. Tem a ver com inserir as pausas para descanso, para entender os meus limites de cansaço, quando o meu corpo está me comunicando que eu preciso parar um pouquinho, que eu preciso descansar um pouco. Eu sei que a nossa rotina está cada vez mais louca, né? E eu posso falar muito isso porque eu, por exemplo, tenho uma agenda com muitos compromissos de diferentes tipos. Eu dou aula, eu advogo, eu cuido do marketing, do meu marketing jurídico. Tudo isso, gente, só vai caber naquele meu terreno de tempo se eu tiver planejamento. Se eu também inserir os momentos de pausa necessários, se eu respeitar os momentos de descanso, entender que tem hora para trabalhar, tem hora para descansar. Senão eu corro o risco de não dar conta de fazer nada, de desorganização, de estresse, de ansiedade. Sexta tática, para poder gerir bem o tempo, é muito importante definir prazos. Como nós estamos acostumados a lidar com prazos nos processos judiciais, a gente acaba negligenciando muitos prazos nas nossas demais atividades. Mas é muito importante que nós estabeleçamos prazos nas rotinas do nosso escritório. Qual é o prazo que eu tenho para fazer essa petição? Qual é o prazo que eu tenho para fazer este conteúdo? Qual é o prazo que eu tenho para atingir tal meta de captação? Tal meta de serviço X? Estabeleça prazos para gerenciar melhor o seu tempo. Sétima tática. Não tente ser multitarefa. Por mais que você seja ótimo em tudo, atendimento ao cliente, cobrança, marketing, planejamento estratégico, elaboração de plano de negócios, audiência, petição central, é preciso aprender a delegar. É preciso aprender a construir um bom time que caminhe junto com você, porque por mais que você seja bom nessas atividades todas, chega uma hora que inviabiliza esse monte de coisas. É tempo que podia estar sendo utilizado para desenvolver melhor aquelas tarefas em que você deveria se dedicar mais. Então, às vezes é o caso de delegar o marketing para um profissional, de delegar o atendimento, o feedback do cliente para um estagiário. E você se dedicar, por exemplo, às petições, por exemplo, à captação. Entenda aqueles pontos em que você é melhor, em que é mais difícil delegar para você, né? Em que você tem mais dificuldade de delegar. Entenda esses pontos e foque neles. Não tente ser multitarefa. Oitavo, comece logo cedo. Organize o seu dia de modo a se planejar para evitar a procrastinação já no início. Eu lembro que teve um determinado momento da minha carreira que eu estava me sentindo assim péssimo no gerenciamento do meu tempo. Eu não conseguia estabelecer prioridades, eu não respeitava os meus limites, eu procrastinava em excesso, eu tinha muita dificuldade em delegar. E aí eu li um livro que dizia o seguinte, olha, comece logo cedo arrumando sua cama. Arrume a sua cama. Né? Quantas vezes eu saía de casa correndo, ia tomando café no carro, né? Já atrasado para um compromisso. E aí eu segui a dica do livro e comecei a acordar todos os dias um pouco mais cedo, fazer um esforço de acordar 20 minutos mais cedo, meia hora mais cedo. Arrumar minha cama, tomar meu banho, tomar o café com um pouco mais de calma em casa. Pessoal, é impressionante o efeito de você começar o seu dia com algum grau de controle. Eu começava o meu dia descontrolado, atrasado, correndo, comendo no carro. Depois que eu comecei a organizar para começar o meu dia com mais calma, com mais controle, arrumando minha cama, tomando café com mais tranquilidade, o meu dia começava com outro ritmo. O meu ânimo mudou, o meu humor mudou, a minha organização mudou. Então, essas táticas, elas se correlacionam. Começar logo cedo, estabelecendo as suas tarefas, as suas prioridades, com os seus prazos claros. Porque se os seus prazos estão claros, isso está estabelecido na sua agenda, o seu cérebro para de se preocupar com aquilo. Senão, aquilo tudo fica ali no seu cérebro gastando energia. Aquele monte de coisa que você não pode esquecer.
que está perdido, que não está resolvido, não está anotado. Nona tática você já conhece, falei, faça pausas programadas para evitar, sobretudo, a procrastinação, o cansaço. E aprenda a dizer não. Conforme você vai crescendo na sua carreira, você sabe, inúmeras oportunidades aparecem. E a maturidade profissional vem a partir do momento em que eu consigo distinguir aquelas oportunidades para as quais eu devo falar sim e para as quais eu devo falar não. Se o seu terreno de tempo é limitado e já tem umas casinhas ali, é entender que cada nova casinha é menos espaço. Às vezes uma casinha nova significa destruir uma casinha anterior. Então, saber identificar quais projetos são oportunidades para o crescimento do caminho profissional que eu tracei e quais não são é muito importante. Porque projetos que não têm a ver, não têm alinhamento com o meu grande projeto profissional, podem me tomar tempo, podem atrasar a construção que eu planejei. Então, primeiro de tudo, eu tenho que ter um planejamento da minha carreira. Entender para onde eu quero ir, de que modo eu penso em chegar naquele caminho. Somente tendo clareza quanto a esse planejamento, eu posso, de fato, saber para o que eu vou dizer sim, para o que eu vou dizer não. Mas saber dizer não é uma das principais táticas de gerenciamento do tempo. Querer abraçar o mundo é uma das principais causas de estafa, de esgotamento, de dificuldade de gestão. Ok, pessoal? Muito bem. Então, a gente encerra esse vídeo e no próximo nós vamos falar de uma soft skill super poderosa que é a antifragilidade. Vejo vocês lá, um forte abraço.